Bem, a gente vai ter essa aula aqui só para esclarecer alguns pontos da disciplina espanhol que vocês não conhecem ainda. Então ela vai ser bem curta, tá? É só para esclarecer alguns pontos. Ah, sim, outra coisa, eu vou colocar um exercício no grupo de vocês. E aí nesse exercício vocês vão responder com o material em PDF que eu já deixei lá. E também a partir dessa videoaula. Vai ter algumas coisas aqui na videoaula que vocês vão aproveitar para colocar lá nesse exercício. Bem, então o material de vocês ele começa falando sobre os países que falam espanhol. Então aí tem uma lista, né? E nessa lista vocês estão vendo, a gente tem 3 continentes onde a gente se fala espanhol. Na Europa a gente tem só Espanha. Na África só tem Guiné Equatorial. E aí observe, nós temos aí nas Américas, né? América do Sul, América Central e América do Norte, que a gente denomina de América Latina. Por que esse nome é América Latina? É porque são os países que falam a língua de origem latina, que no caso é o espanhol e também o português aqui no Brasil. E vocês podem observar aí quais são os países, né? Então, toda a América Latina, ela fala espanhol. Os que não falam espanhol, acabam falando português. E deem uma olhada nessa lista aí, que eu posso estar cobrando no exercício essa lista desses países. Bem, aqui vem outro ponto do material de vocês, então eu dei uma resumida aqui, que é para a aula não demorar muito, não é? Então, a primeira coisa que fala aqui é do Império Romano. E aí vocês vão ter que lembrar um pouquinho de história, que o Império Romano ele conquistou ali toda a Europa. E quando o Império Romano ia conquistando outros países, uma característica que eles impunham a língua deles, que era o latim. E aí por isso que o latim chegou ali na Península Ibérica. E na Península Ibérica é onde estavam justamente a Espanha e Portugal. Só que o latim que chegou, por exemplo, na Espanha e em Portugal, ele foi um latim que ele tinha um nome específico, que é o nome que vocês estão vendo aí na tela, latim vulgar. O que é aquele latim? Ora, imaginem, quem conquistava os países eram soldados. Esses soldados não eram letrados. E assim, eles falavam esse latim vulgar, que é aquele latim que não é daquela pessoa estudada. Então é como eles escutavam o latim e eles só falavam, né? Se vocês observarem uma pessoa que nunca estudou, ela fala algumas coisas erradas, porque ela não tem contato com a língua direta escrita, né? Ela só escuta e repete. Então assim, eram os soldados. Então por isso que o latim que chegou na Espanha a gente chama de latim vulgar. Bem, e aí na Espanha a gente tem aí que 70% do espanhol ele vem do latim. Então 70% hoje da língua como a gente conhece, ele vem do latim. E na Espanha a gente tinha ali alguns dialetos também, como por exemplo a gente tinha galego, que ele é parecido com português, leonês, aragonês, catalão, que ele é mais parecido com francês, e tínhamos lá o castelhano, né? Esse castelhano ele era falado ali na região de Castilha, que é uma região da Espanha. E essa região ela era mais rica. Como era uma região mais rica, essa língua ela ficou dominante, né? E ela ficou dominante e chegou até as outras. Então chegou ali na região de Galego, na região de Aragão e também na Catalunha. Quando eles começaram a falar isso daí, esse castelhano é o que a gente conhece hoje como espanhol. Então, por exemplo, lá na Idade Média não era conhecido como espanhol, era conhecido como castelhano. Então hoje são sinônimos. A gente pode falar castelhano ou espanhol. Tanto faz um como o outro. Mas assim, além desses cinco dialetos que tinha na Espanha, a Espanha depois ela foi conquistada novamente. Foi conquistada pelos mouros, né? Então os árabes conquistaram a Espanha e também deixaram parte da língua deles dentro do castelhano. Então o espanhol hoje ele tem muitas palavras que vêm dos árabes, né? Que vêm lá do árabe. E, por fim, uma coisa que vocês têm que dar uma olhadinha aí, que vocês têm que saber o nome desse rapazinho aí, o nome dele, ó, Antônio de Nebrija. Então, esse cara foi o que escreveu a primeira gramática do espanhol, né? Na época não era espanhol, era castelhano, mas lembre-se, castelhano e espanhol são a mesma coisa. E percebam, ele publicou essa gramática lá em 1492. Então, foi antes mesmo do Brasil ser descoberto. Bem, para finalizar, o material de vocês ele fala que, por exemplo, a língua espanhola apresenta algumas variantes. Tá, mas o que é variante na língua? Por exemplo, o nome de um dos cursos de vocês é agroindústria. Observe como a gente fala essa palavra, agroindústria. A gente puxa o S, né? Por exemplo, um paulista ele fala agroindústria. Então a forma dele falar já é diferente. Por exemplo, o pernambucano ele não fala tia, ele fala tia. Então isso é o que a gente chama de variante. É quando a língua ela varia a forma de falar, ou a forma de pronúncia, ou até o significado de uma palavra. Por exemplo, a palavra mais conhecida que todo mundo conhece, né? Que lá em Portugal rapariga é moça, né? Mas pra gente não é. Então a palavra ela muda de sentido dependendo do país.
E aí no espanhol isso também acontece, né? Por exemplo, a nossa palavra carro, né? Em algumas regiões eles falam lá carro, em outras eles falam coche. Então depende da região. A nossa palavra escola, em algumas regiões eles falam escuela, em outras eles vão falar escuela. Então isso depende muito da região. Mas de forma geral dá para entender o espanhol, seja lá de qual for a região. As diferenças são poucas. Essa diferença mesmo de pronúncia, né? O vocabulário, ou seja, quando a palavra é diferente em uma região, ou até a entonação. Então, quando eles colocam a sílaba tônica em uma palavra diferente. E no mais, é isso. Esses são alguns pontinhos só para esclarecer esses pontos aí do material, né? Outras coisas que eu não falei aqui é porque tá lá no material de vocês é bem fácil. É só chegar lá, ler e depois passar para o exercício que eu vou colocar junto com essa videoaula.